o anão de jardim esquecido. A antiga fábrica estava prestes a ser demolida. Os pavilhões de produção e os armazéns estavam vazios há anos. Ninguém mais se interessava por aquela fábrica. Os edifícios estavam em ruínas, e nem mesmo os sem-teto se aventuravam naquela fábrica isolada, com suas duas altas chaminés de tijolos. Aqui e ali, corvos haviam construído ninhos. Fora isso, ninguém mais visitava a antiga fábrica. Nenhuma viatura policial passava por ali. Nenhum guarda noturno vinha mais verificar se estava tudo em ordem. Para quê, afinal? Não se encontrava ninguém. Vazia, solitária, abandonada, em ruínas. Uma das muitas áreas industriais abandonadas que ninguém mais queria. Um resquício de uma outra época que não voltaria mais. Mas por que estou contando essa história para vocês? Porque essa fábrica já foi algo muito especial. Na verdade, ela não começou como uma fábrica, mas como uma manufatura. Aqui, muitos mestres e aprendizes empregados fabricavam, com verdadeiro trabalho manual, pequenas figuras que eram particularmente populares em terras alemãs. Era quase impossível imaginar um único jardim na Alemanha sem uma dessas figuras nele. Certamente já adivinharam há muito tempo que essas figuras eram anões de jardim. Exatamente, essa antiga fábrica já foi o orgulho da Alemanha, pelo menos no que diz respeito à produção de belíssimos anões de jardim. Com o tempo, devido à automação e à aquisição de um grande parque de máquinas, a manufatura transformou-se em uma fábrica. Os anões de jardim não eram mais moldados à mão e pintados individualmente após a secagem. Com a automação, eles passaram a ter uma aparência totalmente idêntica. Havia 100 exemplares do Klaus Pescador, todos com a mesma aparência. Também o Hans Fumante de Cachimbo não era mais nada de especial. Havia centenas deles na prateleira, e um era igual ao outro. Nenhum mestre mais assinava com suas iniciais a obra que havia moldado e pintado individualmente. No início, as figuras ainda eram trabalhadas em terracota ou cozidas em argila. Na fábrica, passaram a ser moldadas em formas de gesso e, mais tarde, simplesmente feitas de plástico. Isso não durou muito, pois cada rajada de vento forte causava uma confusão terrível nos jardins com os anões de jardim de plástico. Sim, muitos desses pequenos companheiros de plástico voavam até por cima da cerca para o vizinho ou mesmo para a calçada. As pessoas não queriam mais esses anões, e as vendas dos pequenos bonecos foram diminuindo cada vez mais, até que a fábrica teve de fechar as portas para sempre por falta de rentabilidade. O local caiu no esquecimento. Quem ali trabalhara mudou-se para perto de outra fábrica, onde se procurava mão de obra diligente, e muitos apartamentos ficaram vazios na vizinhança. Mas, certo dia, um caminhão de mudanças parou em frente a uma das casas vazias, e uma jovem família se mudou para lá. Um homem com sua esposa e o pequeno Leon, sua irmã Alina e o bebê Luca. Leon já tinha quase 10 anos, Alina 8, e não sei ao certo a idade do bebê. Acho que uns 4 ou 5 meses. Os pais se mudaram logo no início das grandes férias escolares, da cidade grande para uma região mais rural, não muito longe da antiga fábrica, para uma rua que tinha uma padaria e um açougue bem na frente, no cruzamento. Isso não se vê mais com tanta frequência hoje em dia. Os pais estavam ocupados desempacotando e arrumando a casa. O pai de Leon, Alina e Luca a havia herdado há algum tempo de seu pai, que, quando jovem, ainda trabalhava na manufatura de gnomos de jardim, antes que ela se tornasse uma fábrica. Leon e Alina tinham muito tempo para explorar. Queriam descobrir a nova vizinhança, ver se havia outras crianças e o que se podia fazer por ali para não ficarem entediados. Portanto, não foi surpresa que, em uma de suas andanças, acabassem por chegar ao antigo terreno da fábrica abandonada e quisessem examinar tudo minuciosamente. Afinal, o avô sempre falava de seus anões de jardim. Logo na entrada, onde outrora deviam estar os portões da fábrica, havia, à direita e à esquerda, diante de imponentes pilares de alvenaria, anões de jardim moldados em cimento. Infelizmente, o tempo havia deixado marcas profundas neles, e provavelmente alguns caminhões descuidados também haviam roçado neles.
Os pombos e a chuva também haviam feito sua parte. Eles já não eram mais bonitos de se ver. As crianças seguiram em frente em sua busca por aventuras, seguindo os passos do avô. Aqui não há mais nada para ver, resmungou Alina. Mas Leon estava cheio de ânsia de descobrir. Venha, vamos dar uma olhada no armazém ali atrás. Aqui todas as máquinas foram desmontadas ou estão enferrujadas, não há mais nada. Atravessando o grande pátio de concreto em direção aos armazéns, aos quais a ferrovia realmente se conectava antigamente, pois os trilhos enferrujados ainda podiam ser bem reconhecidos, mesmo que o leito da via estivesse há muito tempo coberto por todo tipo de ervas daninhas. Os armazéns eram tão grandes que os sons das duas crianças chegavam a produzir seu próprio eco. O telhado já estava danificado em muitos pontos e, ao que parecia, já havia chovido por dentro várias vezes, mas hoje estava seco. Olha só, lá atrás tem algo piscando. Alina tinha um olho afiado. É mesmo. Agora Leon também tinha percebido. Um raio de sol se tinha perdido, e quando as crianças se aproximaram, viram como o sol se refletia em um caco de vidro. O caco de vidro era interessante, pois era colorido. As crianças se abaixaram bastante. Alina chegou até a se agachar. As prateleiras antigas estavam completamente vazias, mas era impressionante quantos milhares de gnomos de jardim devem ter sido armazenados ali. Agora, porém, Leon e Alina estavam na altura dos olhos da prateleira mais baixa, olhando para o caco de vidro colorido e para a forma como a luz se refratava nele. Era lindo. No entanto, quando Alina levantou um pouco a cabeça, viu outra coisa. Leon, o que é aquilo ali atrás? Perguntou ela, apontando para o canto mais recôndito da prateleira mais baixa. Sim, quem temos aqui? Leon estendeu o braço e voltou com uma estatueta de anão de jardim, completamente empoeirada, que, no entanto, era toda branca. Não lhe tinham dado nem um pingo de cor. Ora, se isso não é um tesouro, um anão de jardim da antiga fábrica de anões de jardim. Por que razão não foi pintado até ao fim? Vamos, disse Alina. Levamo-lo para casa e limpamo-lo bem primeiro. O pai deve ter alguma tinta na cave. Assim teremos um verdadeiro anão de jardim da fábrica do avô. Havia uma história muito especial por trás daquele velho anão de jardim, mas as crianças só descobririam isso mais tarde. Para entender isso, é preciso saber que, antigamente, os anões de jardim, ou, às vezes, chamados de gnomos, eram representados como pequenos jardineiros com um ancinho ou uma pá, ou seja, com ferramentas de jardinagem, ou então eram inspirados nos mineiros. Havia então alguns com uma picareta como ferramenta ou um avental de couro, e, naturalmente, também com as pequenas lanternas que os mineiros carregavam naquela época para poderem ver algo nas profundezas da montanha. Havia também aqueles com um carrinho de mão, mas todos os anões de jardim tinham uma coisa em comum: um gorro vermelho de ponta. Quem se interessava por gnomos e anões de jardim era, na maioria das vezes, uma pessoa supersticiosa, que tentava se proteger de influências malignas por meio de todo tipo de símbolos e rituais. O anão de jardim que as crianças encontraram ali, todo empoeirado no canto do armazém, era um desses símbolos. Os trabalhadores haviam escolhido um colega, sem pintura, para que lhes trouxesse sorte no trabalho na fábrica e os protegesse de acidentes. Por isso, todos haviam doado uma moeda ou alguma outra pequena oferta, que foi colocada dentro do anão de jardim branco. Em seguida, ele desapareceu em sua prateleira e foi deixado a si mesmo e a sua importante tarefa de trazer sorte aos trabalhadores e cuidar deles. O pai chegou em casa e as crianças estavam muito animadas. Papai, fomos à antiga fábrica do vovô e, imagine só, encontramos um anão de jardim intacto. Crianças, isso é impossível. A fábrica está vazia há mais de 20 anos. Não há mais nada lá que valha a pena levar. Então dê uma olhada primeiro, disse Leon, mostrando o anão de jardim bem esfregado que mantinha escondido nas costas. Não acredito. Deixe-me ver. O pai estendeu o braço e pegou o pequeno companheiro. De fato, e veja só, aqui ainda há um carimbo minúsculo com 2 letras. Está escrito WH. Não são as iniciais do seu avô, mas isso significa que o pequeno anão deve ser da boa e velha manufatura,
antes da introdução da automação na fabricação. Leon pegou uma lupa para poder ver melhor o carimbo. Sim, ali estava WH dentro de um círculo e um pequeno número. 92? Perguntou ele surpreso. Talvez tenha sido o 92º modelo desse mestre, comentou o pai. Vocês sabiam que existem exatamente 4.443 anões de jardim diferentes, nenhum a mais, nenhum a menos? Do cada modelo de anão de jardim, há uma cópia no Museu dos Anões de Jardim, na Áustria. Foi o seu pai, ou seja, o nosso avô que lhe contou isso? Quis saber Alina. Exatamente. Foi ele quem me contou. Papai, será que podemos pintar esse pequeno anão de jardim esquecido? Perguntou Leon, todo animado. Vamos ver. Acho que é gesso moldado, ou argila, não faço ideia. O melhor é levá-lo agora mesmo e mostrá-lo em uma loja de tintas. Lá eles sabem do que estão falando. Então, o pai colocou os 2 filhos no carro, avisou a esposa, que estava ocupada com o bebê Luca, e lá foram eles a toda velocidade para a loja de tintas, pois ela fecharia em breve. E como o pai conhecia os filhos, sabia que seria difícil para eles esperar até o dia seguinte. Bom dia, disse o vendedor, e em que posso ajudá-los? Os vendedores dizem sempre isso, e dava para perceber que o homem ansiava pelo fim do expediente e não estava realmente com vontade de atender mais ninguém agora. Pouco antes das 6h30, em vez de arrumar as últimas coisas para o dia seguinte. Trouxemos para o senhor um velho anão de jardim, que por alguma razão é branco e não está pintado. Mas não sabemos de que material ele é feito, e por isso estamos aqui. Que tintas são necessárias para esse material? Com isso, o pai tirou o pequeno companheiro de um cobertorzinho. Ele o havia embrulhado para que depois de todos esses anos em seu esconderijo solitário, nada mais pudesse acontecer com ele. De fato, o vendedor logo demonstrou verdadeiro interesse. Isso é bem estranho. Não é de plástico nem de gesso, é porcelana branca. Veja só, quando se bate nele, o som é completamente diferente do gesso moldado. E dizendo isso, ele pegou um lápis e bateu no pequeno anão. O som era claro e agradável. O som é tão claro porque a porcelana é queimada em altas temperaturas. Isso aqui, porém, e ele virou a estatueta. Parece mais uma espécie de tampão de gesso que fecha o anão de jardim por baixo. O pai e as crianças observavam com verdadeiro interesse, pois isso não lhes havia chamado a atenção em casa. Para a porcelana, existem cores bem específicas que, no entanto, não ficam como se imagina ao aplicá-las. O anão de jardim, ou seja, qualquer figura de porcelana, precisa ser queimado novamente após a pintura. Só então as cores e os efeitos desejados ficam visíveis, explicou o vendedor, e continuou. Mas antes da queima, a tampa deve ser removida, para que não haja surpresas desagradáveis e o pequeno duende não acabe explodindo no forno. Vou me lembrar disso, comentou o pai. Eles compraram vermelho para o gorro, azul para a jaqueta, cinza para as calças e marrom para os sapatos e o avental. Em seguida, voltaram para o aconchegante lar. O pai disse: hoje já está tarde, mas quando eu chegar do trabalho amanhã, vamos logo cuidar do anão de jardim, para que ele logo brilhe com novo esplendor e cores. Leon e Alina foram para a cama comportadinhos. Mal podiam esperar para começar a pintar no dia seguinte. Ainda eram férias, e o dia se arrastou até que o pai finalmente voltou do trabalho. A mãe, como de costume, estava ocupada com o bebê e certamente não pretendia sujar as mãos de tinta. Olá, crianças! Disse o pai. Bem, podemos começar? E como se pudesse começar. Leon e Alina esperaram o dia inteiro por esse momento emocionante. E, mesmo que ainda não soubessem, tudo ficaria ainda mais emocionante. O anão de jardim esquecido da fábrica de anões de jardim desativada guardava, na verdade, um segredo. E o pai, Leon e Alina estavam agora no encalço dele. Então, o que o vendedor da loja de tintas tinha dito? Devíamos primeiro remover o tampão. Depois, vamos limpar um pouco o pequeno boneco por dentro, na medida do necessário, e então pintá-lo no bom e velho estilo dos anões de jardim. Encontrei algumas fotos de anões de jardim na internet. Talvez possamos pintá-lo assim,
ou de forma semelhante. Com isso, Leon colocou 3 impressões sobre a mesa. Ótimo, Leon, já temos alguns modelos. Agora, colocaram o anão de jardim esquecido sobre uma toalha, para que nada se quebrasse da estatueta de porcelana, e começaram a examinar a base da figura. Bem, comentou o pai, como vamos conseguir tirar esse tampão? De fato, o tampão de gesso parecia ter sido encaixado ali para ficar lá por toda a eternidade. Alina teve uma ideia. Talvez possamos simplesmente colocar o boneco na água e o gesso se dissolva? Essa foi a ideia mais genial que nos ocorreu. Riu orgulhosamente o pai. Pegaram uma tigela de plástico, encheram-na de água, colocaram a estatueta cuidadosamente dentro e então tiveram de esperar. Foram postos à prova. Paciência não era exatamente o forte das crianças. Após 2 horas, já depois do jantar, o pai, Leon e Alina foram verificar novamente. Com um palito de madeira, o pai cutucou o tampão. Bem, dá para ver que o gesso está amolecendo. Só podemos imaginar há quanto tempo ele está preso na estatueta. Mas hoje já não vai dar em nada. Acho que vamos deixar o duende na banheira durante a noite. Alina e eu podemos dar uma olhada pela manhã e, com sorte, retirar o gesso amolecido. Depois colocamos ele ao sol para secar. E à noite, quando você chegar do trabalho, podemos pintá-lo. Leon acabara de traçar o plano para o dia seguinte, atribuindo-lhes uma tarefa para que não precisassem mais passar o dia sem fazer nada, apenas esperando pelo pai. Boa ideia, concordou Alina. O pai não se opôs. Afinal, foram as crianças que encontraram o anão de jardim. O que poderia acontecer? Ele não imaginava tudo o que ainda estava por vir. Mas mesmo ele não teria conseguido impedir o que estava por vir. Na manhã seguinte, logo após um café da manhã um tanto apressado, vemos Leon e Alina junto com o anão de jardim, que estava novamente deitado sobre sua base macia. Eles tinham preparado todo tipo de pequenas ferramentas, uma colher de chá, uma chave de fenda, um raspador e até mesmo um arame rígido, e agora começavam a trabalhar com cuidado. O gesso está realmente cheio de água e se desintegrando. Já as primeiras tentativas de Leon de retocá-lo revelaram essa constatação. Alina segurava agora o anão com firmeza, para que ele não escorregasse e caísse no chão. Leon, nesse meio tempo, trabalhava diligentemente com as pequenas ferramentas, retirando pedaço por pedaço pequenos fragmentos de gesso da base da figura. Não há mais gesso lá dentro, mas ainda há algo. Alina olhou agora também do outro lado para o buraco na base do anão de jardim. Parece um pedaço de tecido. Alina estava certa. Dava para ver a ponta de um pedaço de tecido. Ela puxou-o com cuidado e, aos poucos, surgiu um pequeno pano que estava bem enrolado. Era claro que as crianças queriam, naturalmente, desembrulhar essa descoberta no interior oco da estatueta. Em um instante, o pano já estava desenrolado. Um tesouro! As palavras de Alina ressoaram alto na sala. Até a mãe veio correndo. Que tipo de tesouro? Quis saber a mãe. Olha só, mamãe! Leon apontou para as moedas, um anel de ouro, pequenos pedaços de ouro e algumas pedrinhas brilhantes que agora estavam sobre o pano desenrolado. As crianças estavam completamente entusiasmadas com a descoberta. Afinal, não é todo dia que se encontra um tesouro assim. No entanto, uma grande surpresa ainda as aguardava, que só veio à tona quando o pai chegou do escritório à noite e também ficou curvado, admirado, diante dos objetos encontrados. Bem, isso aqui é ouro dentário, explicou o pai com ar de especialista, enquanto pegava cada peça na mão e a examinava sob uma lupa. Estas parecem ser pedras semi-preciosas, ou até mesmo pedras preciosas, mas não entendo muito disso. Um joalheiro teria que dar uma olhada, e estas moedas também. Esta aqui me parece até ser uma moeda de ouro. Está escrito Thaler. Isso também precisa ser examinado por um especialista. Então, o pai examinou o anel de ouro com a lupa. Há algo gravado aqui. Ainda dá para ler bem. Você pode ler para mim? Leon estava curioso. De MW para KW. E em seguida, ele leu ainda 1936. Espere um pouco, disse o pai.
Meu pai se casou em 1936. Como se sabe, ele se chamava Karl Wenzel e sua esposa, Maria. O pai segurava nas mãos a aliança de casamento do próprio pai. Como isso era possível? Ele não tinha uma explicação para isso, mas um velho anão de jardim me revelou. Quando os trabalhadores moldaram e queimaram o anão de jardim de porcelana, o avô já era viúvo há 2 anos. A boa Maria havia falecido de uma febre terrível apenas 2 anos após o casamento. Os mestres artesãos supersticiosos colocaram cada um algo de valor dentro da figura, para que ela lhes trouxesse sorte nos próximos anos de trabalho. Assim, o avô colocou a velha aliança lá dentro. Em seguida, eles fecharam o anão de jardim e o colocaram em seu lugar no depósito. Lá, ele ficou esquecido ao longo das décadas, até que Leon e Alina foram vasculhar o local e, por acaso, olharam na prateleira mais baixa do antigo depósito. Foi assim que o avô das crianças, mesmo após sua própria morte, proporcionou algo maravilhoso aos seus netinhos, em conjunto com seus colegas da época. O anão de jardim foi pintado com carinho pelas crianças e pelo pai e, em seguida, queimado em um oleiro da vila. Agora, ele estava no jardim da frente e trazia sorte para a família. Antes de colocá-lo em seu lugar no jardim, cada membro da família colocou lá dentro um de seus objetos favoritos. Até mesmo o velho pano foi reutilizado. Em seguida, a estatueta recebeu um novo tampão de gesso. E com isso, começou um novo e feliz capítulo para a família. O antigo conteúdo do anão de jardim, as moedas, as pedras preciosas e o ouro dentário rendeu uma bela quantia de dinheiro que o pai investiu bem para as crianças. Assim, foi lançada uma boa base para o futuro das crianças. Como podem ver, mesmo no ambiente mais empoeirado, às vezes é possível encontrar algo brilhante. Portanto, fiquem de olhos abertos ao vasculhar. E assim chegamos ao fim do nosso conto de hoje.